Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Respirar com o Dr. Igor Neri, pneumologista. Muita gente fala assim, meu Deus, como eu estou gripada, eu estou atacada, eu estou com falta de ar, o que está acontecendo? E daí você sai mais um pouquinho e tem mais gente. E eu falei para o Dr. Igor, parece uma epidemia, né? Mas o que me traz aqui é gripe, resfriado, virose, alergia. É tudo mais ou menos a mesma coisa? O tratamento também é meio parecido? Então, vamos procurar saber um pouquinho da diferença dessas coisas. Porque acho que no meu entendimento, a gripe é a mais forte e que deixa o indivíduo de cama e que tem que tomar cuidado. Mas é claro que quem vai explicar melhor para a gente é o Dr. Igor, né? Porque ele é especialista nisso. Eu sempre falo, cada um no seu quadrado, então eu não sei tudo. Só um pouquinho. E mal ainda para minha sobrevivência. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. É um grande prazer e muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui com você e poder ajudar os seus telespectadores. É um prazer. Você sabe que já o programa em outubro faz 11 anos e você, só pneumologista que fez parte do programa Nossa Casa, é só você. A tua agenda sempre muito cheia, porque senão a gente viria mais vezes, né? Porque tem, claro, eu não posso procurar o Dr. Igor só por motivo do frio, mas nós temos o verão, nós temos umas temperaturas loucas. Esses dias frios que aconteceram de 1 grau, numa segunda-feira, daí o Moarama na sexta-feira, 30 graus de tarde. O corpo acha que é um choque, né? É um choque de temperatura. Nós temos alguns mecanismos que são estáveis. Um deles é a nossa temperatura. A nossa temperatura ela é estável, tanto que ela deve ter uma estabilidade que o médico usa um aparelhinho para ver se a sua temperatura está estável. Então, se a sua temperatura subiu, a gente vai dar o nome de febre. Se a sua temperatura baixou, é hipotermia. As duas coisas são doenças, são sintomas de doenças. Então, a gente precisa estar com temperatura estável, seja no calor, seja no frio. Mas falando sobre o que você comentou no início, eu acho que a gente pode falar assim. Então, vamos falar gripe, resfriado, e eu vou fazer uma mudança no que você chamou alergia. Alergia para o médico é uma palavra que ele quer dizer assim: você é sensível a coisas que a maior parte da população não é. Então, esse termo, você vê que ele é muito abrangente. Sim, né? Você é sensível para a penicilina, você é sensível para quando come o chocolate, você é sensível para quando passa aquele shampoo na cabeça. É muito amplo. Então, vamos colocar assim. Então, vou puxar a sardinha para a minha área. Então, a gente, em vez de falar alergia, então nós vamos falar assim: gripe, resfriado e as doenças de sensibilidade aumentada para agressões ambientais que estão próprias do outono, inverno e primavera. Quem encabeça isso? Rinite alérgica e asma. Então, vamos dividir de novo. Gripe, resfriado, rinite alérgica e asma no mesmo pacote. Aí a gente fez essas 3 visões, em vez de falar rinite e asma como alergia. A alergia é muito maior do que isso. Deu para entender? Beleza? Eu acho que ficou, né? Então, olha só. Se eu estou dizendo que rinite e asma são doenças de sensibilidade, então o Zequinha é sensível para a mudança do clima mais do que o Manuelzinho. Então, se os dois respirarem aquela mesma agressão, um deles, o corpo vai brigar contra aquela agressão e o outro não, porque um é sensível e o outro não. Então, a pessoa que tem rinite alérgica, por exemplo, quando varia a temperatura, a pele de dentro do nariz, que chama mucosa respiratória, nele é mais sensível do que do outro, da população normal. Então, aquela pele vai brigar com a mudança de temperatura. Aí ele espirra para expulsar aquilo que não está legal, ele coça porque a mucosa começa a inchar, ele tem uma coriza porque a umidade aumenta por ela estar irritada, e ele pode, então, começar a ter sintomas que fazem parte da rinite alérgica. Porém, só o nariz dele vai reclamar. Porque a mucosa respiratória nasal é que é sensível. Se você chamar ele para ir comer picanha, ele vai.
Se você chamar ele para jogar um futebol e ele se sentir, não, acho que vai dar para correr, ele vai jogar o futebol. Porque não há uma manifestação corporal sistêmica de todo o corpo no cara que tem rinite alérgica. Tanto que você vê as pessoas indo ao seu trabalho. Ontem eu vi, acho que foi ontem, eu estava com a minha esposa e a gente viu lá na TV Globo, eu acho que todo mundo viu, uma reportagem sobre uma menina que joga futebol lá com os meninos. E aí no meio da reportagem, fazendo a pergunta lá com ela, a mocinha, a repórter, aí ela faz assim, ó. Conversa, daqui a pouco ela... Mas ela estava jogando bola, marcando gol lá na entrevista, que juntou todo mundo, blá, blá, e ela... Então aquela menina, devem ter feito aquilo de manhã, pelo tipo de sol que estava, eu acho que era de manhã, aquela menina tem rinite alérgica. Então ela tendo rinite alérgica, ela tem que correr. Aí eu falei para minha esposa, Adriana, olha lá a boca, como é que ela está? Então é óbvio que a performance dela vai ser menor, mas ela estava jogando bola. Estava fazendo exercício. Ela não estava inapta para aquilo. Ponto. Agora então vamos lá para o cara que tem um resfriado. Resfriado é um bichinho, é um vírus. Ele está no ar, a gente respira, ele entra no nosso tubo respiratório, começa pelo nariz. Aí ele se adere nessa pele e começa a se proliferar, cresce ali, então irrita essa pele. Ela irritada, ela vai dar os mesmos sintomas que o cara que tem rinite. Espirrar, entupir, ter coriza, pode coçar. Porém, é um bichinho. Ele cai no sangue também. E quando ele cai no sangue, ele circula no corpo inteiro, aí vai no músculo e começa a dar dor no músculo. Aí dá falta do apetite. Aí está no sangue, ele começa a ter uma febrícula. Aí se chamar para comer a picanha, ele já não vai. Se chamar esse cara para ir trabalhar, ele vai dizer, avisa lá para o meu patrão que hoje não está legal. Olha o que eu vou falar. Eu estou ficando resfriado. Por que estou ficando? Porque no decorrer do dia ele vai piorando. Aí chega no final do dia, ele está com dor de garganta, mal-estar, quer ficar deitadinho, quer assistir televisão. Diferente do cara da rinite, que só o nariz reclamou. Mas é vírus no cara do resfriado. O vírus entrou, maltratou o nariz, aí parece que é a rinite, mas tem um porém, caiu no sangue. Aí maltratou o corpo inteiro. Olha a diferença. Vamos para o cara da gripe. O cara da gripe, estava tudo jóia com ele. Ele, uns dias atrás, entrou em contato lá, porque ele vende coisa lá no balcão da loja, tem muito contato com muitas pessoas, ou é professor, ou é como você que fala com muita gente. E ele teve um contato com o vírus da gripe uns dias atrás, mas ele não sentiu nada. Ele entrou no corpo e ele fica incubando, ele fica crescendo, se proliferando. Aí ele entra para tomar banho, está tudo jóia. Quando ele sai do banho, ele já... Poxa, acho que eu estou com febre. Aí vai ver a febre, ele está no 39, 39,5, 40, é súbito. Pau! Olha a diferença. O cara do resfriado, acorda e eu acho que eu vou ficar resfriado hoje. E no decorrer do dia vai indo. O cara da gripe é uma cacetada. É rápido, é súbito. Quem for lá no professor Google e for ler lá, é súbito, é de repente. E é cacetada mesmo, é muita dor no corpo, dor de cabeça. Esse cara, ele já fala, diz que eu nem vou trabalhar. Ah, benzinho, vem cá, vamos... Não, sai fora, hoje não dá para fazer nada. Então, olha a diferença. Por que a ciência gasta bilhões de dólares fazendo uma vacina ou para o resfriado ou para a gripe? Porque a gripe é agressiva, é o que você viu lá em 2010, quanta gente morreu. Porque ela é muito mais agressiva, é muito mais invasiva, cai no corpo, o bichinho vai no pulmão, pode ir lá no cérebro, fazer meningite, uma porção de agressões. Os vírus do resfriado podem fazer isso? Podem, mas aí já tem um jogo maior, o cara tem que estar com uma imunidade menor, a quantidade de vírus tem que ser maior, mas vírus, tá, um grupo no resfriado, um grupo na gripe. Nesses dois grupos, gripe e resfriado, o cara como um todo se sente mal. E na rinite alérgica? Só o nariz dele reclama. Entendeu? E aí, como só o nariz dele reclama, ele vai meio que se adaptando àquilo. Aí o clima começou a melhorar, ele foi lá na farmácia, comprou um descongestionante, se ficou melhor, passou 2, 3, 4 dias, toca. Mas daqui 15 dias, 20 dias, um mês, ele, pau!
outra crise de rinite. Aí ele vai tendo crise de rinite. Agora eu vou te dar uma notícia que eu vou ficar muito feliz se quem tem rinite está me escutando, parar e escutar. E se não tem, mas conhece alguém que tem, conta isso que eu vou falar aqui agora. Quem tem rinite alérgica e não se trata, e fica tendo crises, tem 30% de probabilidade de, no decorrer do tempo, a mucosa nasal, que só era irritada no nariz, então rinite alérgica, começar a irritar para baixo, porque é a mesma mucosa que vai até os canos do pulmão. E começar a ter nos canos do pulmão a mesma coisa que tem no nariz. Só que como o médico gosta de complicar, dá outro nome. Asma. Então quem tem rinite alérgica tem potencial para ter asma. Não trata a rinite alérgica, a história natural dessa doença pode te levar para um caminho onde você começa a ter rinite alérgica mais asma. Só que rinite alérgica é uma doença que tem morbidade. O que quer dizer isso? Sofrimento. Então o cara sofre, é desconfortável, não dorme, não relaxa de noite, aí ele no dia seguinte ele está mal-humorado para trabalhar, briga com a mulher, não escuta o filho. É ruim, desagradável. Mas asma tem morbidade, sofrimento, desconfortável, tosse, chia, tem falta de ar, mas tem mortalidade. Por quê? Porque se entupir tudo no teu nariz, tem uma porta de entrada de emergência, você respira pela boca. Mas quando fecha embaixo, é igual no nariz. Não tem porta de emergência, o ar não entra. Se alguém aí tiver conhecimento de que algum ser vivo vive sem oxigênio, liga agora aqui pra gente. Vem aqui pegar a chave do meu carro. Não tem. Então não brinca com a sua vida. Então é prevenção. Tem que entender, tem sintoma que repete, isso é doença, meu amigo. É doença. Não pode ficar, a gente não vive mais numa época onde você tem um sofrimento que se repete, ou você olha o seu filho tendo o nariz que funga, o nariz que entope repetidamente e ficar por aquilo. Não tem mais cabimento isso. Recentemente eu fui pegar o meu filho lá na escola, o meu filho pequeno, e aí eu estava vendo lá uma opção de criancinhas saindo assim junto com ele, correndo, aí eu olho para um, tá lá com a botinha, aquela botinha do pezinho chato. Para quê? Para ele não ter artrose no joelho lá na frente. Aí sai o outro com óculos assim grossinho. Para quê? Para ele poder estar ali e aprendendo igual aos outros. Aí sai um outro, que eu olho o ouvidinho, estava ali com o aparelhinho de audição, porque senão ele estava na escolinha daqueles que não ouvem direito. Aí o outro estava no bolso, tinha o aparelhinho dele lá da asma. Caramba, meu, é isso. É isso. Por que você junta dinheiro e troca por iPhone, por tablet, mas você não faz isso com você? Isso não é aceitável mais. Agora, para tudo isso, como você falou, tem prevenção, né? Tem porque atitude. Atitude, porque esses problemas não têm cura, mas sim o tratamento. Sim, mas se você for analisar depois, se a gente considerar assim, então a maior parte das pessoas que vive numa cidade onde tem esgoto, onde tem água potável, onde a gente tem as condições de higiene básica. Ok. Por que essas pessoas, então, se elas já não estão morrendo de coisas básicas, por que elas então estão vivendo mais? Ué, se todo mundo no Brasil só entende que morrer mais cedo era porque não tinha condições básicas de vida, mas as pessoas estão vivendo muito. Teve agora recentemente, acho que foi na Globo, um programa onde as pessoas lá com 90 anos, namorando, fazendo passeios, correndo lá com o tataraneto. Mas essas pessoas não têm problemas de condição básica de saúde. O que está acontecendo então? É porque essas pessoas estão tratando o seu diabetes direito, essas pessoas estão tratando a sua hipertensão arterial direito, estão tratando a sua asma direito. Porque aqueles que não estão fazendo isso, ou já morreram, ou estão em casa, ou paralíticos, ou com situações que não conseguem fazer mais nada. Essa é a diferença. Então a ciência dessas últimas 3 décadas, o pulo dela foi exatamente te dar condição, se você tem asma, que você viva bem e viva mais, que ela não deixe sequela em você. Se você tem hipertensão arterial, que você viva bem e viva mais. Negar isso,
Vamos passar agora a vacina para gripe, que acontece geralmente no mês de maio, né? O que você acha dessa vacina para gripe? Tem que vacinar. As normas internacionais é vacinar todo mundo. Aqui no Brasil, em países onde tem uma certa economia, para um lado e para o outro não, sim, então se coloca faixa de idade e um determinado tempo que começa a vacinar. Mas o certo é vacinar pelo menos 30 dias antes da época que começa a ter mais vírus influenza, que é o vírus da gripe. Porque a vacina da gripe não vai te proteger de resfriado, vai te proteger um determinado percentual, que medicamente é significativo, do bichinho da gripe. Ponto. Então, o certo o que é? Vacinar 30 dias antes da entrada do outono. Para que quando entre o outono, você já esteja com anticorpos, com imunidade, para quando você entrar em contato com o bichinho da gripe, você já possa matá-lo, ok? Então tem que vacinar. O ideal é vacinar. Esse negócio de que vacina e fica doente, isso não existe mais com esse tipo de vacina. Não existe. O que acontece é o cara vacina, aí ele tem um resfriado, ele acha que é gripe. Isso, bem isso mesmo. Entendeu? Ou então ele vacina, aí ele tem uma crise de asma, como ele não é informado, ele acha que a crise da asma é a gripe. Não, é a crise de asma, porque mudou o clima. Ou ele tem uma crise de rinite alérgica e ele acha que é a gripe. Não, é crise de rinite alérgica. Ou ele fuma 30 anos, aí muda o clima, ele tem uma manifestação do pulmão dele que ele fumou 30 anos, mesmo que ele tenha parado, e aí o pulmão dele fica gateando ali, fica ruim, ele acha que é a gripe. Não, é porque o pulmão dele não tem mais capacidade de enfrentar aquela mudança climática como o pulmão normal. Então tem que entender e dar nome para os bois, né? Exatamente, porque o que a gente ouve? Nossa, eu não entendo, eu apliquei a vacina da gripe, né? Mas eu estou gripado. Essa vacina não resolve nada. Isso aí é água. Isso aí para enganar o povo. Eu aposto com você. Eu aposto. Vou mandar até ligar para você depois lá. Eu aposto que quem estiver assistindo a gente aqui, que fala, eu estava gripado, eu tive uma gripe semana passada, ou eu estou gripado agora. Eu aposto que a grande maioria dessas pessoas não teve as coisas que eu falei da gripe. Não teve febre alta, calafrios, muita dor no corpo. Eu garanto que não teve. Teve sintomas ou de resfriado, ou de rinite alérgica. Não teve febre, não tive febre não. Teve calafrio? Não tive. Então teve gripe, meu amigo. Teu nariz está reclamando, só a parte de cima. Gripe gosta muito daqui, gosta pouco daqui. Resfriado gosta muito daqui e pouco de cá. Tem as suas exceções, mas já começa por aí, porque medicina é um conjunto. Quando você vai no médico e ele não conversa, quando ele não examina, a chance dele errar é enorme. É o médico que não gosta de gente, né? Por quê? Porque o médico, para raciocinar e fazer diagnóstico, ele junta peças. O médico é um juntador de peças. Quebra-cabeça. Ele junta as coisas que você vai contar, que ele vai te perguntar, ele junta as peças do que ele vai examinar e, se precisar, ele pega outras peças com o exame. Mas é um conjunto, é um quebra-cabeça. Então, se eu disse para você, gripe, resfriado, rinite alérgica e asma, então aqui tem peças diferentes para poder separar, senão a gente não separa. Chegou o ponto que precisa de um exame? Beleza. Está confuso? Mas a grande maioria, a gente já consegue, na clínica, desde que seja correto, uma boa colheita de informação. Eu tenho calma aqui para escutar você. Eu tenho calma para te perguntar. Por isso que você não gosta quando a consulta é rápida. Porque você já de antemão, pela tua sensibilidade e tua experiência, já sabe que o erro é mais frequente. Por quê? Porque é mais difícil. Se eu falar para você fazer uma atividade, um troço lá, vai ensinar teu filho lá naquela aula, e se você começa a ensinar rapidinho, você acha que ele vai aprender direito? Não vai. Você vai fazer, olha, está na hora do almoço. Aí você vai lá fazer rapidinho, vai ficar gostoso? Não vai. Tem que ter calma. Muitas pessoas vão ao médico, daí o médico fala, é virose, vamos tratar por uma virose. Virose é um termo que quer dizer assim, você está com um vírus. Ponto. Não diz mais nada. Exatamente. Não diz mais nada. Então eu disse para você que resfriado não é um vírus. Então tem mais de 1.500 tipos de vírus diferentes, que fazem resfriado. Não é virose? Não tem aquele vírus que chega aquela época que vai todo mundo para Camboriú e lá todo mundo tem diarreia?
É um vírus. O cara também está com virose, mas só que gosta do intestino, da diarreia e vômito, todo mundo lá. Também, ó, é uma virose. Aí o cara tem gripe mesmo. Gripe. Influenza. Também é uma virose. Então, virose só diz isso, não disse nada. Entendeu? Agora, tem uma situação, quem está gripado, vou falar da gripe. Durante o dia, praticamente a gripe com tosse, mas ela não está tossindo praticamente durante o dia. Por que chegou na cama, cobriu-se bem, a tosse vem e rápido? Ó, isso gosta de calor? A gente está falando de peças, tem várias peças. Primeira peça, vamos falar assim, todo mundo aqui lembra da vovó falando um troço. Menino, você está gripado, resfriado, não importa, a vovó, é só a vovó, tá? Ela não sabia a diferença. Não fica aí tomando esse vento, menino. Não fica na frente da geladeira. Não fica de pé descalço, menino. A vovó não era médica, mas ela não está toda errada. Se você perde calor nessas situações, o aparelho respiratório se ressente disso quando ele está doente. Então, coisas que se fazia antigamente, lá sua vovó, seu vovô, tataravó, botava um troço quente, lembra? Lembro. Eu, quando era criança, o meu pai, quando eu estava resfriado ou gripado, não importa, ele vinha com uns troços quentinhos, botava na minha garganta, no meu peito. Por isso, pode falar o nome de remédio aqui? Por isso que se vendeu Vic Vaporub. Eu lembro, eu esqueço o nome dos meus amigos, mas não esqueço do nome do Vic Vaporub. Por quê? Porque ele dá uma sensação que vai dar... mas principalmente aquecer, ele dá aquela sensação, porque ele tem mentol, dá um aquecimento. Então, olha só, perder calor e aparelho respiratório, os dois são inimigos. Se você for em qualquer país desenvolvido no inverno, você não vê gente de camiseta que nem você vê aqui quando esfria. Não vê. As pessoas estão de luva, as pessoas estão de touquinha, põe cachecol. Aqui o cara tem vergonha de fazer isso? Tem. Aqui às vezes eu vou para o hospital, aí eu estou passando, aí eu vejo o meu paciente caminhando assim de manhã cedinho no frio, e ele, o cara de camiseta, aí eu encosto. Fulano, entra aqui, eu vou te levar para casa, você põe uma roupa, você diz, não precisa não, doutor. Eu não estou com frio. Mas caramba, não é essa a questão, meu amigo. Você está perdendo calor. Então, esse primeiro ponto. Tá? Perder o calor, não tem acerto. Teu aparelho respiratório vai reclamar mais. Segundo, se aquilo que você está tendo for, por exemplo, resfriado ou gripe, então infeccioso, vírus, mais uma doença de sensibilidade, então se você tiver rinite ou tiver asma, a rinite e a asma vão brigar na hora que a temperatura baixa. Então você vai ter resfriado, mais uma crise de rinite, mais uma crise de asma, que é influenciada pelo meio, porque é uma doença que relaciona-se mal com o meio. Se você fumou, maltratou o teu pulmão, ele está maltratado. Ah, você parou de fumar? Legal, mas se você não fizer alguma coisa, tem uma história natural, porque o que você maltratou vai ficar. Então, ele é mais sensível para agressões ambientais também, mesmo que você tenha um resfriado, como todo mundo, só que você vai ter um resfriado, mais um pulmão que foi maltratado. Então, ele é mais sensível para variações de temperatura, principalmente para baixo. Por isso que chega de noite, a vovó leva lá e dá um chazinho. Agora, toma o chazinho da vovó frio para você ver o que acontece. Você tosse mais. Qualquer um deles. A vovó não fica chateada comigo, mas o show de bola do seu chá é porque ele é quentinho. Entende? Então, a temperatura corporal vai variar de acordo com o meio. Se o meio está mais frio, você tem que se proteger. Se você tem alguma doença que está maltratando o teu aparelho respiratório, ele fica mais sensível para a queda de temperatura. Você tem que se manter aquecido. Nós vivemos num país tropical. O que é isso? A maior parte do ano é quente. Então a gente constrói casa com cerâmica no chão, janela grande, ventilar. Beleza, tá certo. Mas de São Paulo para baixo, nós temos outono, inverno e primavera, diferente do cara de Fortaleza. Então é preciso que você entenda que você precisa se adequar, se proteger quando tem outono, inverno e primavera. Não é só para ir na boutique e comprar a roupa que é bonita do inverno. Não. É para se proteger, para manter o calor do teu corpo. Assim como você faz o outro lado da moeda, na entrada lá do verão, que você bota uma roupa fresquinha, pega o seu filho, bota ele de camiseta, para ele não superaquecer, porque o meio ficou ao contrário, ficou muito quente, então o corpo vai aquecer. No frio, a gente vai esfriar.
Então a gente tem que manter calor. Então não é porque você acordou, vai para o trabalho, olhou para o céu está azul, está sol, deixa eu ir no armário, vou pegar a roupa de janeiro. Não, nós estamos no outono. Se você botar lá no teu celular e ver a temperatura, você vai ver que está 27, 26, 25. Hoje então está 19. E eu vi uma porção de gente de camiseta. Caramba, se a nossa temperatura é 36, lá fora está 19, nós vamos perder calor pra caramba. Não, mas olha, esse fim de semana eu fui na piscina. A piscina de casa tá linda, tá azulzinha, transparente a água. Tá sol, eu fiz churrasco, céu azul, mas a temperatura da água tá 19, 17. Aí o cara mergulha, aí o filho dele tem asma, de noite ele leva no pronto-socorro porque tá tossindo, chiando, nariz entupido. Caramba, tem que entender. É assim que funciona. Deixa seu recado pro pessoal e deixa aquele conselho legal de sempre. Tudo ficou melhor. Tudo ficou melhor, a gente vive melhor, em todos os aspectos, até os relacionamentos podem ser melhores. Eu sou de uma época, não é que estou dizendo que eu sou tão velho, mas eu sou de uma época onde sentar no colo do pai, olhar no olho dele e dizer eu te amo, não era comum, porque não tinha essa intimidade. Hoje dá para rolar isso, mas também não dá para você sentar no colo do pai e usar a intimidade para querer mandar no pai. Na nossa vida de saúde física, é a mesma coisa. Tem uma porção de coisas que a ciência desenvolveu ou descobriu que vão fazer você viver melhor, mais, consequentemente, mais feliz, ter uma vida, um futuro mais legal, uma capacidade de expectativa de vida mais legal. Mas é preciso você deixar de ser aquele cara que assiste a televisão para ser protagonista do filme. A vida é sua, você decide. Não pode ser um personagem coadjuvante. Puxa a tua vida, puxa para você, decide, se torne protagonista da sua vida, na sua saúde. Eu vou usar o meu remédio. Não importa se o vizinho, o compadre, o tio falou. Eu estou com dúvida, eu vou perguntar ao meu médico competente. Se acha que não é, procura outro. Para que você tenha informação e seja protagonista da sua vida, física e afetiva. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. E até uma próxima, espero que não demore tanto. Eu que agradeço. Agradeço por você ter a paciência de me escutar. Pode ter certeza que tudo o que eu falei foi de coração. Então eu te falei sobre ciência com um tempero lá da Ana Maria Braga. Eu sempre confundo. A Adriana sempre fala, eu falo Ana Maria Braga, eu falo tudo que é nome, mas é Ana o quê? Ana Maria Braga. Braga, eu falo Magalhães. Então, o meu tempero aqui, foi carinho, foi afeto, foi preocupação com você. Essa é a minha missão. Se eu estou sentado aqui, a minha missão é essa. Aproveita, porque foi de coração. Tudo de bom, tá? Felicidade sempre. Muito obrigado, eu que agradeço.